Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Contramão. Hoje a gente tem um episódio muito mais do que especial para vocês. A gente tem aqui alguém que já participou de um dos programas rapidinho, mas quem lembra, ela participou no de redes sociais. A gente tem aqui a Olga Svemer, também conhecida como minha mãe. A gente vai hoje discutir sobre várias coisas. A gente vai discutir sobre engenharia de alimentos, que é uma coisa que muita gente por aí não sabe o que que é. A gente vai discutir sobre chocolates, que é um negócio que muita gente sabe o que que é, mas ao mesmo tempo não sabe, né, das coisas do que ele é feito e tal. E a gente também vai falar de como foi a transição dela vindo da Holanda, que quem lembra, ela é holandesa, e vir pro Brasil. E, enfim, eu acho que pra gente começar já, sendo eu o filho dela, eu vou tomar essa liberdade de já fazer a primeira pergunta. É, se você quiser falar um pouquinho sobre sua trajetória, como você chegou nisso, até falar um pouco sobre engenharia de alimentos, porque, como eu falei, tem muita gente que não sabe o que que é. Quando meus amigos me perguntam, eu falo, minha mãe é engenheira de alimentos. Eles falam, o quê? Tipo, o que é isso? Como assim? Engenharia de alimentos, eu estudei isso na Holanda. Para mim, no Brasil, falta uma palavra, porque alimentos significa, dentro do estudo, você estuda tanto parte de comida quanto bebida. Só, infelizmente, vocês não têm uma palavra que engloba os dois. Na Holanda, nós temos uma palavra que engloba os dois, e eu estudei os dois, então, incluso cerveja, vinho e tudo. Quando encontrei o curso, eu me identifiquei na hora. Meu pai é açougueiro e eu sempre quis ser a pessoa, tipo, em uma empresa, queria evitar que, tipo, quando a Anvisa vem fazer uma inspeção, queria tomar multa, então, não ter problemas com segurança alimentar, não ter problemas com tipo os problemas de saúde, se alguém come alguma coisa tal. E sempre tinha dúvidas como quando comia um bombom, como alguém consegue colocar o recheio lá dentro enquanto não tem nenhum buraquinho, ou essas coisas. Eu falava, mas mãe, como faz isso? E quando comecei a estudar engenharia de alimentos, que eu recebia respostas em todas as minhas dúvidas por tantos anos. E para mim é um estudo muito legal, e no Brasil também tem cursos maravilhosos de engenharia de alimentos, e eu conheço engenheiros de alimentos super capacitados no Brasil. Eu não vou falar que a Holanda é melhor que o Brasil, ao contrário, aqui tem cursos maravilhosos. E eu fiquei curioso, você falou que tem uma palavra em holandês para descrever o que a gente não consegue aqui no Brasil, que é alimentos com bebida também, que alimentos a gente pensa numa coisa muito comida física, assim, mas... Comida, exato. Qual que é essa palavra em holandês? Vamos ver se a gente consegue pronunciar, né? Porque você fala holandês, né, Luca? Eu nem sei se eu sei a palavra. Qual que é a palavra? Levensmiddelen. Em holandês eu sou levensmiddelentechnoloog e eu estudei aan de Hogere Agrarische School 's-Hertogenbosch levensmiddelentechnologie. Se eu coloco isso no meu currículo, já são 2 linhas. Nossa. Eles pensam, nossa, nós temos que contratar ela porque o nome é mega Bom, comprido, mas a tradução ela, simplesmente é assim, engenharia da pensando numa tradução mais literal, é uma tecnológica. tecnologia. Não, mas você é uma Tecnóloga. Tecnóloga, isso, eu esqueci a palavra. Tecnóloga Você tá pensando de até em holandês, né? meios de vida. Isso. Se fosse a tradução literal. Meios de vida? Que Meios meios de vida, life. levensmiddelen, que seria tipo Isso. essa tradução para comida Então, e bebida. uma meio de vida é comida, bebida. Leif parece life. Isso. Levens Leif. é vida e middelen é meios. Middelen é uma língua parecida. Caraca. Bem parecida, na verdade. Legal. Mas, assim, eu inclusive tenho essa dúvida, porque eu acho que eu já perguntei pra você, mas eu não lembro às vezes, né? Peço desculpas, mas Não tem problema. como que você chegou no chocolate em específico? Eu primeiro fiz tecnologia de alimentos por 4 anos, e depois, quando eu já estava trabalhando, eu fiz engenharia de alimentos. Enquanto a palavra em holandês é tecnologia de alimentos, porém você ganha o título de engenheiro, então a tradução para o Brasil será engenharia de alimentos. Quando eu estava no meu último ano de engenharia de alimentos, ou tecnologia de alimentos. Durante a formatura tinha, na época, ainda o fax.
Você vê, eu acho que nunca nem viram fax na vida. Eu até mandei fax no trabalho. Tivemos um fax de uma vaga para trabalhar no laboratório de chocolates. Eu nunca era louco por chocolate. Eu gostava, mas não era um chocolover total. E dois das minhas amigas tiveram feito estágio na empresa onde tinha uma vaga. E o diretor do curso falou para mim, mas você vai mandar uma carta. Se o diretor falou, tá falado, né? Quem sou eu para contestar, né? Exato. Então, e eu pensei, porque no último ano tinha, nós tivemos holandês, né? Igual que vocês têm português, tinha um tempo onde tivemos o projeto de escrever a carta para conseguir ter um emprego. Pensei, putz, faz um tempinho que eu não escrevi nenhuma carta ou não pratiquei, né? Porque até aquele momento só tinha praticado. Pensei, não é ruim de praticar de novo, porque quando eu quero ter de verdade o emprego, porque para mim este emprego era das minhas amigas. E mais legal, eu fui convidado para fazer uma entrevista, que eu pensei, isso melhor ainda, porque nunca pratiquei, ninguém nunca pratica entrevista. Mais uma oportunidade. Então, eu fui lá para praticar. E cada pergunta que eles fizeram, eu pensei, na próxima vez, eu anotava a pergunta para, na próxima vez, ter uma resposta boa. E era uma entrevista já com 5 homens, era o chefe do meu chefe, o chefe direto, um par dele, tal. 5 pessoas na minha frente. Eu tinha que fazer um trabalho prático, e quando eu voltei, eles começaram a falar sobre o salário, e quando eu poderia começar. E quando começaram a falar sobre isso, caiu a ficha que eu pensei, oh meu Deus, eu nem pensei se eu quero ter este emprego. E tá. Então, era para começar 15 de agosto. Falei, não, ainda vou viajar, isso já estava marcado, pago e tudo. Falei, não, então, 1º de setembro. E não, ele falou quando eu estava de férias. Eu falei que tá. No final das contas, comecei 5 de setembro, comecei com 4 dias de férias para iniciar meu trabalho. E deu tudo certo, trabalhei lá por muitos anos. Porém, um ponto muito importante, eu vivia na Holanda, no lado da área de Zaan, que é um pouco norte de Amsterdã. Para alguém que já foi para a Holanda, muito provavelmente foi para o pátio onde tem um monte de moinhos que chama Sanseschoms. E lá no Rio Zaan tem as 3 maiores fábricas mundiais de cacau. E se o vento veio de 3 direções, toda a minha roupa sempre tinha o cheiro de cacau, porque ainda secava a roupa de fora. Só quando o vento veio do outro lado, tinha o cheiro de sopa, que era horroroso. Então, a minha vida de cacau era meio destinado a isso, mas eu negava com tudo. Mas era muito claro que cada vez Deus me colocava de volta no caminho, eu não sei qual pedaço você não está entendendo. Então, comecei a trabalhar em uma empresa de óleos e gorduras, que vendia muitos óleos e gorduras vegetais para a área de chocolates, e trabalhei lá há 10 anos, e quando eu saí de lá, eu veio para o Brasil. Cara, você falou de cacau, e assim, sendo um filho de uma chocolate, a gente escuta coisas do mundo de chocolate. Uma coisa que muita gente não sabe, inclusive eu acho que você pode falar um pouquinho mais, é que o cacau, no último ano e meio, assim, ele tá em falta, porque a grande maioria, quase todo o cacau do mundo é feito na África, na Costa do Marfim, esses países, e tá com problema de colheita. Então o chocolate está muito mais caro. Tô falando certo, né? Tá falando certíssimo. Mandou bem. O preço de cacau, o cacau ele é negociado na bolsa, e o preço de cacau na bolsa, ele, se não me engano, ele triplicou. Se alguém fala que hoje em dia o chocolate está caro, a maioria das empresas estava até mantendo o preço o máximo que possível, mas tinha problema de colheita, e ainda vai estender esses preços altíssimos, e falta por pelo menos mais um ano.
e tem falta mesmo. Brasil mesmo não consegue produzir a quantidade de cacau que o Brasil usa. 90% usa cacau local e 10% já sempre tinha que ser importado. Agora o problema mundial já está muito maior, porque grande parte do mundo vem da África e se lá tem falta, então os preços estão subindo. O mundo inteiro sente mesmo, né? Então, Isso, para não, aquelas muito. pessoas que gostam de chocolate, tem que ficar de olho, porque só vai ficar mais caro. Exato. Ou baixar, por enquanto, não tem previsão. Complicado. Isso é custo de matéria-prima mesmo, não é por fato que as empresas querem ganhar mais. Cada empresa quer ganhar mais, tá? Mas o problema, de verdade, está na E o matéria-prima. valor é negociado na bolsa mesmo? Na bolsa, Isso me chamou a Nova atenção. York. Também não sabia Que dessa. loucura. Cacau, então, é um commodity, né? É A gente commodity, tava isso. Falando aqui. Caramba. eu não sabia disso. Também não, Não não é tinha a ideia. primeira coisa que vem à cabeça, né? Você Não, pensa commodity, é você pensa mesmo. o quê? Petróleo. Exato. Exato. Cacau, tipo. Cacau, é. Exato. Às vezes a gente acha que menospreza também, né, o cacau. Mas cacau é o ouro. Cacau, eu não sei. Normalmente eu tenho a apresentação na minha frente quando eu treino a vez, tá? Mas eu não lembro em qual ano que foi, mas era lá tem tudo anotado, sabe? Tem nas minhas anotações. Um coelho era 2 grãos de cacau, e até um escravo custava tanto, sabe? Era moeda. As Nossa, amêndoas tipo de moeda de cacau troca. era moeda de troca. Caramba. Outra coisa também, que o cacau, ele é a fruta, né? É uma Tem fruta. Fruto do cacau. Você já comeu um fruto de cacau? Você já trouxe pra Dá pra casa comer uma vez? Tem ou no todo- freezer até hoje. Não, mas é que você usa pra treinamento. Exato, Eu você não como pode fruta de usar, cacau. você não pode Não, usar, é você exato. tá entendendo. O fruto de cacau tem o formato mais ou menos de um futebol americano, tá? Meio oval, assim, né? Tipo exato. Um quibe. É, Exato, uma perfeito. quibe grande, mais ou menos esse tamanho. Ele pode estar em todas as cores que se conhece maçã, para estar maduro. Então, ele pode estar amarelo, pode estar verde ou pode estar mais avermelhado. Todas essas cores, dependendo do tipo de cacau que você Cacau tem. verde? Cacau verde. O tipo tem maçã verde. Eu nunca vi um cacau verde. Alguns são mais verdeados, Entendi. mas eles podem estar maduros. Mas é muito mais vermelhados ou muito mais amarelados para estar maduros. E quando você abre ele, tem um monte de sementes, tem uns 60 sementes lá dentro. E o semente é o que no final vai fazer o chocolate. E ele tem dentro uma polpa. A polpa tem o sabor um pouco da lichia. Sabe, docinho e tal. Para fazer esse suco de cacau, já comi geleia, já caipirinha, é maravilhoso. Eu acho, não tenho certeza, que a caipirinha você tomou aqui no Brasil, não na Holanda. Não sei porque você está pensando nisso, exato. Eu trabalhei já muitos anos, ou comecei a trabalhar com cacau por muitos anos, antes de ver a primeira fazenda de cacau, porque a Holanda, os holandeses são os piratas do mundo e por isso trouxeram muito cacau para a Holanda. As 3 maiores fábricas de cacau ficam na Holanda, até perto lá onde eu morava, mas na Holanda, lógico, não tem cacau. Então, eu estudava sobre cacau, eu trabalhava com chocolate, mas ter visto uma fazenda demorou muitos anos ainda. E você falou que tem essas variedades do cacau, tipo, dependendo da variedade que você usa, vai impactar no chocolate final, assim? Tem, tipo, varietais de chocolate de cacau? Tipo, não, esse aqui é um chocolate feito com cacau verde. Cacau amarelo. Cacau amarelo. Sabe uma Existe coisa isso? que me surpreendeu muito? Ah. Você pode responder as 2 perguntas. Não, vai. Mas, tipo, que minha mãe, ela tá bastante no ramo. Os chocolates que são premiados, tipo, tem prêmio de chocolate, tipo, chocolate do ano, assim. São uns chocolates, tipo, de 85% de cacau e eu vou comer com a minha mãe. Eu como com um desgosto, que é, tipo... É impressionante. É pra ser o melhor chocolate, mas é horrível. É, tipo, cacau puro, assim. Eu acho péssimo. Por que isso é tão valorizado, assim, Para responder sua pergunta, então, sobre os diferentes tipos de cacau e como impacta. Quando eu comecei a trabalhar com chocolate, aprendendo, então, sobre cacau,
Era 3 tipos que o pessoal estava falando. Hoje em dia tem tantos intermediários que hoje em dia até eles têm códigos. E sim, se você... cacau para chocolate é o que uva é para vinho. Então, se você fala, eu gosto deste tipo de vinho, normalmente ele é feito de um tipo de uva. E, sim, o chocolate depende muito de várias coisas. Primeira coisa, o tipo de cacau. A segunda é se a colheita foi no momento correto. A terceira é como foi a fermentação dele. E depois tem a parte da torrefação e o último, o processo de chocolate. A combinação destes 5 faz como esse chocolate é. E se você pede para uma pessoa que faz chocolate, então estou falando que os dois receberam cacau, já sementes de cacau, eles conseguem fazer do processo de torrefação e do processo de chocolate 2 chocolates totalmente diferentes. Então, desculpa, você tinha mais alguma coisa? Não, eu queria comparar o cacau com vinho. Eu, pessoalmente, não gosto da suco de uva. Suco de uva vermelha. Uva Tinta, né? tinta. Para mim, isso é um sabor muito forte que não me agrada. Então, a chance que um dia eu vou gostar de vinho tinto é Baixíssimo. baixíssimo, mínimo. exato. Alguém falar que eu falo, este é que me agrada mais ou agrada menos, mas nunca iria pensar sozinho, estou em casa, vou abrir uma garrafa de vinho tinto. Mas para chocolate, para pessoas que não gostam tanto deste sabor de cacau tão forte, porque é bastante amargo. E, em geral, pessoas que gostam do chocolate amargo gostam de amargor. Ou, na verdade, são pessoas que falam que gostam de amargor. Isso não existe. Na minha cabeça não existe Existe. gente que gosta desse tipo de amargor. Não é possível, Existe. velho. Mas eu Não, vou te explicar. existe. Não. Não, É bem gostoso. Aqui, ó. não. O engraçado eu sou convencida de uma coisa. Eu acho que algumas pessoas são mais sensíveis para amargo. Eu sou muito sensível para amargo. Então, eu, por exemplo, não gosto de tomar café, porque para mim o sabor de café já é amargo. E para mim não consegue diluir o suficiente para isso ficar um sabor bom para mim, para meu sabor, para meu paladar. Eu quase estou convencida, para pessoas que falam que gostam de amargo, eles não são muito sensíveis. Deve E ser. por isso Pode eles ser. percebem isso mais leve e quando tem então uma grande quantidade, eles percebem como nós sentimos um chocolate ao leite, por exemplo. Eu sou convencida disso. Se pega, por exemplo, crianças abaixo de 3 anos, ainda não tem essa sensação de muito amargo. Eu tô agora, graças a Deus, já sou tiazinha aí. Quando eu era criança, meu pai ele gostava de tomar cerveja e poderíamos sempre tomar as últimas gotinhas. Criança bem pequenininha, cerveja, por exemplo, que também tem um certo amargor, ainda gosta ou não se importa. Quando a criançada está depois de 3 anos, este pico de amargor é mais alto. Então, por isso, criança, em geral, gosta muito mais de chocolate branco e ao leite. Para a maioria dos adultos, este pico de amargor está diminuindo. Ou fala que estão gostando, que eu não li todas as pesquisas em respeito, mas o que eu acho super interessante depois vai ter muito mais a discussão se gosta ou não gosta. E, em geral, se alguém gosta da café, por exemplo, café expresso, também gosta de um chocolate mais amargo, um chocolate 85%. Lá em casa eu tô com chocolate de café. Então, Loucura. são sabores que combinam com você. Então, com chocolate, conseguimos na indústria fazer um chocolate mais doce, adicionando também o parte de leite para diminuir este amargor, para ter um público mais alto para comer um chocolate. Até existe o chocolate branco, que é nada amargo, é só doce e tem o sabor de leite. Então, por isso o chocolate é para todo o público,
menos seu irmão, né? Tem um filho que detesta chocolate. Não, ele não detesta. Ele lá me fala, mãe, é bom. Você quer comer? Ele não gosta de chocolate, mas não gosta nenhum doce. Mas, em geral, a maioria, eu acho que é mais que 90% das pessoas gostam de chocolate. Cara, pra mim, a partir do momento que o negócio se chama amargo, que é tipo um negócio ruim, quando você fala que você tá sentindo, tipo, isso foi mesmo, amargo. você toma café pra caramba. Não, eu mas gosto de café. O nome do Comigo, negócio é mas pensa, ruim. Ele tem um ponto muito bom. Não, Quando o você nome fala, do que negócio pessoa amargurada. Vai ser alguém super legal? Não. é. Mais Exato. azedo. Ah, Você é uma mas pessoa Tá azeda. bom, mas eu também não... Enfim, tá. A gente tá saindo Gostoso do também. ponto aqui. Mas, eu queria te perguntar sobre mais a parte dos recheios. Porque, né, eu sendo filho dela, eu sei que ela é muito mais desse negócio dos recheios. Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente, tipo, como é feito os recheios, também, tipo, porque eu sei que você ajuda muito com a parte das gorduras do recheio, não é? Ou tô falando? Sim, na verdade, até eu trouxe, vocês nem comeram ainda, né? Nós estamos amando ele, estamos namorando ele. Eu fiz isso em casa, finalmente eu tenho o equipamento para poder fazer chocolates ou recheios em casa. Este é um que nós chamamos em casa da Olgatella, né? Por algum motivo. Algum motivo. Chama Porque eu Olgatella. fiz... aí eu consigo testar várias combinações e para ter as minhas conclusões. Eu trouxe até para... Ele já comeu mais que 1 quilo, então se vocês querem conhecer, Nossa. é o esforço Eu já que vocês já agora comi, têm que fazer. então... A gente gente consegue, faz a isso, gente vamos lá. tenta, vai. Vocês já fizeram vários esforços. Muito obrigado. É que eu já comi Vamos antes, lá, depois... pra todo mundo. Inclusive, quem tá aí na produção, depois pode experimentar Olha essa também. Quem tá aí textura. assistindo, Um todo brinde mundo mais a brinde. nós. Por favor. Olha que legal. Pode falar, eu não sou puxa-saco, mas... Eu não sou puxa-saco, mas é bom. É É gostoso. muito bom. É bom, é pouco, Lucas. Você acha que com isso em casa, você acha que é É fácil difícil se controlar, exato. difícil. Não, e ainda a possibilidade de fazer isso em casa, que é pior ainda, É. né? Mas, Você tá falando tanto, pega um pouquinho pra Por você. favor, vou pegar um você pouquinho, também mas tá eu vou me namorando controlar. aqui. Nossa, mas eu achei ele cremoso, né? Ele tem uma cremosidade dele que a industrializada, né? Não tem isso. Eu achei ele mais cremoso, mais consistente. sei. Não. isso Isso é era tipo... não, brincadeira, não é total, porque eu pego amostras da indústria, mas nós fizemos desde o início mesmo, e é um produto que eu dou aula também numa escola de confeitaria, e aí de vez em quando faço alguns testes em casa para quando eu vou dar aula lá de novo, que eu garanto que vai funcionar também com ingredientes que você consegue achar mais fácil. Tem em casa mesmo. Em casa pode ser nem tanto, mas porque é sempre alguém que já trabalha com confeitaria, mas você pode imaginar as grandes empresas, eles têm acesso ao vários ingredientes. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí um ingrediente que você usa 1% e um saco já é 20 quilos. Então, você tem que fazer 2.000 quilos para usar o saco inteiro. Então, para você, na minha maquininha, que faz 2 quilos cada vez, né? Você nunca vai usar tudo isso. Exato. Então, que eu estou buscando o que são as possibilidades para fazer alguma coisa com coisas que são mais fáceis para encontrar. Então, a Olgatella não vai ser comercializada. Não vai ser Isso aqui é exclusivo. Que Mas- privilégio, então, que a gente tá tendo. A gente tem um grande privilégio. Agora, chocolate amargo, ele é um pouquinho mais saudável, né? Porque ele tem certeza. menos açúcar. Para alguém que tá querendo... Não. Ixi, falei. Vamos lá, Há caroços. Tá, vamos lá. Em geral, um chocolate que tem até uns 50%, ou menos que 50%, você pode falar chocolate branco, chocolate ao leite, um chocolate amargo, tem todos a mesma quantidade de açúcar. Não para tomar susto, mais ou menos metade, 50%.
Então, por qual razão um chocolate 50% chama chocolate 50%? Porque o outro 50% é cacau. Uhum. No ao leite também tem leite e cacau, e no branco não tem cacau, não tem o pate marrom, só tem o pate de leite. Então, se até 50% quantidade de açúcar, não adianta nada. Mas ele é Se mais vamos para um saudável? 70%, sim. Entendi. Aí tem muito mais cacau. Cacau tem os partes positivos. Por exemplo, tem os antioxidantes, tem os polifenóis, tem coisas positivas para o corpo. Eu lembro que uma vez eu briguei na sua escola porque era sobre as bolachas com recheio no meio Sei. e você gostava do sabor de chocolate. E eu comprava de vez em nunca. Mas em uma quarta-feira você levou essas bolachas com recheio e era sabor chocolate. Eles falaram para mim, mas é chocolate? Não pode? O chocolate é só... Eu falei, mas como não pode? No morango podia. Eu falei, mas morango pode? Morango, nem morango passou por perto. Só tem corante e aromatizante. Pelo menos no cacau, eu falei, tem o parte de cacau, que tem coisas positivas. Mas é chocolate? Eu falei, mas... Olha o preconceito com o chocolate aí. Exato. Então, a ideia que só o chocolate faz mal... Chocolate ajuda, por exemplo, tem bastante ferro. Que legal. Então, chocolate tem coisas também super positivo, mas a quantidade de açúcar que tem, quantidade de gordura que tem, eu não vou falar para alguém que quer perder peso, quer consumir menos calorias, que o chocolate é um bom produto. Mas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, vários soldados militares, eles levaram chocolate porque é um produto que não faz estragar e ele tem muitas calorias. É verdade. Eu vi que no kit, não sei de que exército, no brasileiro, tem jujuba. É mesmo? Fiquei sabendo, vem Tem um jujuba? pacotinho de jujuba, aquela que é um açúcar, Mas nossa, é por absurdo, causa mas... disso, deve ser alguma coisa. acho que tipo, deve ser Então, a essa mesma mesma linha, né? ideia, Essa- exato. exato. Só a legal. vantagem dentro do chocolate tem fora do açúcar também tem gordura, então você já tem E é dois mais dos gostoso três. também do mais que gostoso a que jujuba, jujuba. né? Mas, assim, dentro dessa parte de nutrição, tudo é meio em equilíbrio. Inclusive, a gente discutiu isso bastante no nosso episódio sobre nutrição, É mesmo. que é um episódio bem legal. Mas a gente tem que só equilibrar tudo, né? Um pouquinho de chocolate não vai fazer mal, só se você comer. Agora, se você comer um pote inteiro disso, aí sim pode fazer um pouquinho mal. É experiência própria, É experiência isso? bastante própria, isso. Mas isso é história para um outro momento. Para Mas- mim, tudo que você come depende da quantidade que você come e a frequência. Sim. É tanto come ou bebe, é a frequência e a quantidade, isso que faz a diferença. Uhum. Eu conheço pessoas que comem há anos, ou quase a vida, pelo menos 25 gramas por dia de chocolate. Será um pedacinho. O problema é, na maioria das vezes, você compra uma barra maior e você será come que a você barra come inteira. só um pedacinho? Não, Não. você come a barra inteira. Exato. Mas Pois é. quando tem essas porções individuais, que normalmente são os 25 gramas, não posso falar como dietista ou algo como não faz mal, mas é sobre a quantidade e a frequência. Sim. Bom, a gente já falou bastante sobre chocolate. A gente tem um outro tema bastante importante sobre o episódio. É mesmo. Ou nem importante, mas um tema que é bem legal de se falar. Talvez importante para quem esteja pensando em fazer algo assim. Que, como eu falei, minha mãe, ela não é brasileira. Ela é holandesa. E eu acho muito interessante ela falar um pouco sobre como foi essa trajetória, porque também é um negócio muito louco você mudar 10 mil quilômetros, que é o que a gente fala direto quando perguntam, né? São 10 mil quilômetros do outro lado do mundo. Então, também queria saber, por mais que eu já saiba, né? Quero saber por quê e como você chegou nessa posição No de Brasil. se mudar, né? Essas terras tão distantes, né? Essas que é o- terras. Terras tão distantes. No final, eu fui a trabalho.
Eu consegui um emprego aqui, mas isso não foi porque eu consegui um emprego, que só por essa razão que eu veio para o Brasil. Eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos, estávamos de férias na Espanha, que era o mais tropical que eu conhecia naquele momento, e eu falei para meu pai, pai, quando você é grande, vou morar aqui. Eu não aguentava muito bem o clima na Holanda, muito frio, não, a temperatura que me incomodava muito, mas muitos dias muito cinzas, muito pouco sol. E eu sempre pensei, então, eu vou mudar para um clima melhor. Na Holanda tem um Papai Noel, que chama São Nicolau, que você comemora no 5 de dezembro, Sinterklaas. E Sinterklaas, ele não mora no Polo Norte, ele mora na Espanha. E quando você ele vem de barco, não vem, a história é parecido, porém ele é diferente. E ele tem ajudantes, que são Pitan. E como era a história, que como criança, se você não é bonzinho, você vai embora com Sinterklaas, que era meu sonho. Vou te explicar. Você mora na Espanha, você ganha muito chocolate dele, porque você ganha a primeira letra de seu nome em chocolate, você ganha outros doces que são paper note, então, como Pete, você tem que fazer isso. Na época, eu gostava muito de ginástica, você tinha que praticar muito ginástica para entrar no chaminé e sair para deixar os presentes e tal. Era meu sonho. Então, entre uns 5 de idade e 8, quando minha mãe me sentou, que não existia, que ela fez tudo, eu era a pior criança quando a Sinterklaas estava no país. Eu pensei, este ano vou conseguir, eu volto com barco. Sinterklaas, me leva, Exato, me leva. E eu nunca consegui. Ok, isso era 6 anos de idade. Comecei a trabalhar e eu não lidava bem com o clima, o frio e tal. E num momento eu pensei, o clima do país não vai mudar. Então, quem tem que mudar sou eu. Eu ainda eu trabalhei como guia de esqui por um ano, porque pelo menos fica o dia inteiro fora, pega muito luz do dia, que foi maravilhoso. Se iria ganhar bom dinheiro com isso, até iria fazer, mas para a experiência maravilhoso, mas para ganhar dinheiro nem tanto. E aí eu pensei um dia, eu tenho que mudar. Eu já tinha combinado com a empresa, eu iria mudar pela empresa, depois a empresa foi vendida, então todos esses planos foram embora. E eu lembro que é o dia que eu tomei decisão, eu tenho que mudar, porque eu sou ficando, esperando, nunca ninguém vem bater na porta, você quer se mudar para o Brasil? Isso não vai acontecer. Santa Claus não vai te levar para a Espanha. Não, e nem para o Brasil. Nem para o Brasil. Então, eu já trabalhava numa empresa onde era responsável para a Latinoamérica. Então, eu viajava uns 4 a 6 semanas por ano na Latinoamérica. E eu pensei, eu preciso pedir a conta e ir atrás de um emprego lá. Porque só esperando e pensar, eu quero, mas quero e não fazer nada, não adianta. Então, eu acordei e pensei, eu vou pedir a conta e eu vou atrás. Foi o dia que minha amiga, que mora até hoje no Brasil, me ligou e falou, e aí, como você está? Eu falei, eu estou bem, mas eu decidi, eu vou pedir a conta. Mas como assim? O que você vai fazer? Eu falei, você sabe, eu quero me mudar para o Brasil. E ela era casada com um dono de uma empresa de chocolates. E ela falou, mas meu marido pode te oferecer um emprego? Sim. E ele sempre achava que eu falava de boca para fora para falar que eu queria me mudar para o Brasil. Porque eu estava em uma empresa multinacional, e esta era uma empresa nacional, e eu nunca queria me mudar. Lógico que, como alguém da Europa, vai se mudar para o Brasil, enquanto meu sonho era para me mudar para o Brasil. Então, deu super certo, e eu recebi... A ligação foi em agosto, em final de setembro fechamos contrato, e 2 de janeiro eu mudei para cá. E aí eu veio a trabalho.
E todo mundo sempre pensa que eu venho pelo amor do país. Eu me chamo transcontinental porque eu não deu certo na Europa. Mas então, eu sou a pessoa certa que só nasceu no continente errado, porque eu me sinto muito mais em casa no Latinoamérica do que na Europa. Quando eu vou, toda a minha família mora lá, eu amo meu país. Até hoje eu não peguei cidadania do Brasil, porque eu tenho medo de perder passaporte da Holanda. Mas quando eu vou, eu penso, mas você consegue, Olga, você é holandesa, você sabe, mas meu Deus, lá eu tenho que me esforçar para atender todas as esperanças, tem que chegar na hora. Imagina, eu vou de férias e alguém fala mas você não iria chegar às 8? São 8h10, sabe? Eu vou lá, vou para sua casa, tomar um cafezinho. E aí lá eles esperam que também, nesse caso, que você está na sua casa, que eu deveria chegar às 8, eu tenho muita dificuldade com isso. Então, hoje em dia, minha família já sabe, mas eu me sinto mais em casa no Brasil do que no meu próprio país. E aí veio pra cá, conheceu meu pai, né? E é isso, o resto ficou meio história. História aqui, ó. História material. Mas é interessante ter duas culturas em casa, porque você vê meu pai, ele fala muito que, tipo, eu tenho uma mãe bastante europeia, que é muito diferente da mãe brasileira, que, assim, tem o estereótipo da mãe brasileira, que é a pessoa que cuida bastante dos filhos, que é muito, enfim, tá sempre acolhendo, tá sempre ajudando. É muito diferente em casa. Minha mãe, ela é muito, tipo, pô, você se vira, desde os 8 anos de idade, eu volto a pé para casa da escola. Então, tipo, já é muito diferente a cultura. E é bastante interessante ver como, enfim, só um continente de diferença, você vê uma imensidão de diferença em tudo, assim, tipo, em casa. Hábitos, tradições. Tudo, é. Até o fato de, tipo, a gente comer cedo, acho que veio um pouco de lá, porque às vezes, inclusive, isso acontece muito com ele. Que a gente tá jogando alguma coisa e eu falo, pô, vou comer. São 6h30. Ele fala, Eu o acabei quê? de almoçar. O quê? E eu acho que também é um pouco de cultura, porque lá na Holanda a gente também não teve nenhum dia que a gente comeu depois das 8, assim, a gente come muito cedo lá. Então, Lá acho que o costume é comer muito cedo, mas também, por exemplo, criança dorme muito mais cedo. E isso é vocês, verdade. ou você tem irmão mais novo ainda, sempre dormiram cedo também. Isso é E muito eu não acho verdade. legal comer e já tem que deitar. Eu acho que depois da janta é legal que você tenha ainda um tempo que você pode fazer alguma coisa. Eu acho a pior sensação, ainda quando você tem que ir dormir, que você comeu, tem que ainda arrumar as coisas da mesa e depois, primeira coisa que você tem que deitar. Pelo amor de Deus, ainda tem que ter um tempinho, pelo menos, para Não, eu concordo, para brincar. eu gosto de ter um tempinho depois do jantar, assim, sabe? Tipo, Fazer uma digestão, né? dar uma olhadinha no celular e tal. É uma boa hora pra dar uma olhadinha no celular, né? Justo. Principalmente agora que foi proibido nas escolas, mas isso é um assunto para outro momento. Isso é um outro assunto. Que ele é um pouco extenso. Mas, o que eu quero dizer é que, tipo, é muito perceptível a diferença. Eu vejo isso muito na minha avó, de como ela me trata, minha avó brasileira, e como minha avó holandesa me trata. Por mais que, óbvio, as duas me amam muito e eu sei muito disso, são jeitos muito diferentes de me tratar. Quando a minha avó da Holanda vem pra cá, é bem claro que a casa tem uma rotina. Não tô brincando, 6h30, tal, 7h30 comprar pão, 8 horas a gente almoça. Não, almoça não, toma café. Por favor. E aí, aí a gente sempre descia na quadra. Tinha sempre um horário para descer, porque tinha que sair um pouco de casa alguma hora. E era sempre o mesmo horário. E é bem claro essa rotina, assim, ela é bem demarcada. Agora, quando eu tô na casa da minha avó aqui no Brasil, é completamente diferente. Inclusive, eu e minha prima, a gente tem um negócio que a gente fala que na casa da vovó pode quase tudo.
o quase tá ali só porque, né? Porque vamos colocar uns É, limites, colocar né? o Por limite, favor. mas Brasil é tudo bem. É farra, É mas- farra, mas não tanto. Nem tanto. Não pode quebrar uma TV a tubo, né, na casa da sua avó. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Já falei sobre isso, não quero mais. Mas, enfim, eu acho muito engraçado. E eu acho que também um pouco do motivo que ela conhece, ou tipo, chegou a conhecer essa profissão é meio isso. Lá na Holanda tem muito essa coisa de que quase qualquer coisa você consegue fazer, né? Tipo, inclusive a gente fala isso muito dos esportes, porque se você quiser jogar qualquer esporte, vai ter lá na Holanda. É, Isso é uma coisa que a minha mãe fala muito. Eu Meu- sinto muito falta disso no Brasil. Na Holanda tem clube de tudo, não só Loja, clube de assim. futebol, tem clube, vou pegar alguns como exemplo. Nas cidades pequenininhas onde eu morava, tinha um clube de futebol, de basquete, de vôlei, de tênis, de andar de cavalo, de pular de cama elástica olímpica, ginástica olímpica, Nossa. ping-pong. É um incentivo muito maior mesmo, assim, né? Total, Uma mas a variedade ideia muito não é. grande, O que eu né? percebo muito no Brasil é: meu filho está entrando em um clube de blá, 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 então ele vai querer ser profissional. Lá, quase todo mundo pratica um esporte para se divertir. Uhum. E E não pra também tem exercer. competição das pessoas de 30 a 40 anos De só amigos, para assim. se divertir. Aham. Não, mas é uma competição da região organizado, Coisa tem séria, assim juiz, mesmo. tem séria, mas séria no seu nível, Na diversão. para diversão, mas aqui é para ser bom, Uhum. para poder participar nas Olimpíadas. Aí entra bastante, eu acho que o que você estava falando dessas diferenças de cultura mesmo, assim, Exato. né? Acho que Aqui a competitividade é muito grande, né? a competitividade muito grande aqui no Brasil, a gente tem essa cultura, talvez, de ver o esporte, e acho que isso acontece muito com o futebol, principalmente, como a saída da vida, miséria. né? É a Exato. perspectiva de futuro, o futebol, É. querendo ou não, de muita gente aqui no Brasil. Isso é verdade. E o que eu estava falando também, acho que na Holanda essa cultura do incentivo ao esporte também, porque você não pode praticar o esporte em qualquer lugar, né? Você Sim. precisa ter uma certa infraestrutura, assim, um investimento das cidades, né? Mas então, quando eu estou falando os clubes em geral, por exemplo, lá tem você seria chamado um ginásio, Uhum. mas este ginásio é do município. Então, Mas este ginásio, Muita fa- na faz muita falta. segunda-feira à noite, é o clube de vôlei que está treinando. Uhum. E na terça-feira tem o clube de ginástica olímpica. E na quarta-feira à tarde, porque quarta-feira à tarde a criançada não vai para a escola, tem o parte de tal. Então, em um ginásio tem 7, 8 clubes e por isso, para ser parte de um clube, não estou falando que não custa nada, mas custa muito pouco. É muito e por mais isso é acessível. acesso É. para quase todo mundo. E aqui, para ser parte de um clube, não é bem- para todo mundo, você complicado. sabe disso. Uhum. Então, o que eu penso, putz, poderia ser tão mais simples ou mais barato e ter para todo mundo. Para todo mundo ter acesso para fazer um Praticar o esporte. atletismo, mas para fazer mais esporte, porque o que tem hoje aqui bastante? Futebol. Futebol. E é só quase também. É. Hoje em dia, por exemplo, encontramos em vários cantos um beach volley ou um beach tênis. Isso é caro para... caro. É com certeza não para todo mundo. Que eu penso, será tão legal que teria acesso a muito mais pessoas para poder praticar. Essa é uma Tem das... custo também, né, tem custo envolvido. também. Não, exato, isso que eu estou falando. O acesso é o Para custo. jogar o beach tênis aí, se você não tem equipamento próprio, você aluga, não tem nenhum lugar que fornece. O próprio futebol acho que até se torna um pouco mais simples pela questão da infraestrutura, né? É um negócio cultural, mas
sim, o futebol aqui, Você se, não precisa de se muita você tem, coisa. se você tem um espaço e 4 chinelos, você faz 2 gols e o pessoal joga uma Exato. bola. Isso é É. verdade. Exato. Então, isso que eu Falta. sinto falta para o país, para poder ter acesso para todo mundo. Eu acho que é possível, mas sinto falta. E o ponto que eu tava tentando chegar é que, pô, você nunca vai ver, ou nunca é uma palavra forte, né? Mas é difícil você ver aqui alguém que vai falar e vai falar, pô, quero muito fazer engenharia de alimentos. Por quê? Verdade. Porque pessoa aqui as pessoas miram em direito, medicina, Engenharia. engenharia não de alimentos, né? Engenharia, Santíssima tipo, trindade aí das É. Pois é. profissões. e aí fica nisso, sabe? E fica muito claro que ou você vai nisso ou você, tipo, fica meio de fora. E isso eu acho meio complicado mesmo, de que, tipo, você tem que exercer uma coisa assim pra você, de fato, enfim, é que eu não quero usar a palavra crescer, mas vocês entendem o que eu quero Sim. dizer, né? Tipo, Se crescendo. validar, assim, Exato, tipo, se validar. Mas eu acho que uma outra coisa que a gente ainda não fez nesse programa, e a gente geralmente faz, é uma coisa que a gente chama de sessão pipoca, mamãe. E é um pouquinho complicado, porque eu e você, a gente tem um negócio muito forte com livro, que você escuta muito livro, mas eu herdei um negócio da minha mãe, que é um negócio que a gente não gosta muito de ler. Então, sessão pipoca pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser Série uma também. série, alguma coisa que você gostou de ver ou que você acha que faz sentido com o que a gente falou, qualquer coisa, na verdade, que você acha legal de filme, série, livro. Alguma coisa, alguma produção, talvez holandesa, alguma coisa assim. Então, muitos não sabem, mas, por exemplo, Big Brother, Veio da holandês. Holanda. O Big Brother, ele veio da Holanda. É o primeiro programa? Sim. É mesmo? O Big Brother é O da Big- Holanda. O Big Brother é da Holanda. Qual que é? 99 foi o primeiro episódio da Holanda, Big Brother. E eu fui para o final da limusine. É sério? Não sabia Eu acho que disso. você não conhece essa história. Ó. Uma amiga minha, era o final, não, Uhum. era o dia depois do final, 1º de janeiro, o final era 31 de dezembro, e 1º de janeiro, uma amiga minha trabalhava para o programa e ela estava meio conhecendo um cara que participou. E ela falou, Olga, eu não vou sozinha porque era muito grande na Holanda. Vocês não têm ideia de grandeza como que era. Então, toda parte da mídia estava em cima do cara e ela falou, eu não vou sozinho com o cara porque depois, sabe, eu estou em todos os Jornais. jornais e tudo. Ela falou, vem comigo. Tá bom? Tá bom, eu era solteira, vamos lá, tá bom. E eu estava, as primeiras 2 semanas, eu estava fora do país. Então, eu tinha perdido as primeiras 2 semanas. Depois eu entrei com tudo, mas o cara com quem ela estava meio ficando, eu nunca nem tinha visto. Então, eu falei, oi, eu sou a Olga, sabe? Não conheci, nem Ele era uma nem tinha... celebridade já no país. Total, Opa, tudo total. bom? Você não tem ideia que era... Então, depois chegou ele, a ideia era, ele estava naquele limusine e eles iriam filmar ele sair do limusine. Nós entramos 200 metros antes, entramos no limusine e nós éramos em 3. Então, eu, a minha amiga e o cara. E então, ela falou, eu não vou primeiro. E o cara falou, eu também não. Então, eu abri o limusine, tinha lá o câmera, quem saiu, e tinha ainda um telefone com fio. Eu, assim, saiu do limusine, quase caindo. Mas o primeiro programa, Big Brother, foi na Holanda, 1999, final do ano. E outro é The Voice. É mesmo? Também é de lá? The Voice também é Holanda. Tem muitos programas da televisão que é da Holanda. E o que nós estamos esperando, Luca? Fala qual é o programa. Chama The Verraders. The Verraders. The Traders vem já em vários... É muito legal. Tem em inglês também, que tem lá da Inglaterra. Inglaterra, Chama The Austrália. Mas precisa ter o Videoland, que eu não sei Isso. se tem no App Store da... Não. Mas não. enfim, Bem, mas vale a pena dar tem uma olhada. várias séries que originaram na Holanda do... Qual que é o nome do cara? Que tem... And the Mole.
O John de Mol. John de Mol Que ele e fez Joop van várias Ende. das- E ele fez vários destes tem muitos programas da televisão que são muito grandes, muito grandes. Bom, e Então, só voltando no livro, porque eu dou aula de holandês, tá? E eu vou reconhecer uma coisa muito importante. Ler faz muito bem. Eu não tenho nada contra leitura, não entende errado. Leitura é muito bom. Só eu acredito em uma coisa, tem pessoas... Eu sou disléxica. Por essa razão, uma pessoa não é ruim, mas para eu ler, toma muito mais energia. Consigo ler? Sim, eu trabalho, eu consigo ler, dou palestra, eu consigo ler. Mas eu leio a prazer? Não. Então, como eu faço minha leitura, eu faço audiobook, eu leio 3 livros por semana, mas eu escuto. É a mesma coisa? Não vou falar. Mas eu concordo, Luca, eu não sou muito de ler e pegar um livro, mas tem pessoas que falam, então, se não está estimulando. Eu acredito 100% leitura é importante, mas se eu prefiro que alguém faz pelo menos o audiobook do que não fazer nada. Então, muitas vezes as pessoas estão me vendo quando eu estou com o AirPod, por exemplo. Esses dias eu estava na açougue, quando eu vou andando, vou fazer compras, eu coloco meu audiobook e estou lendo, né? E o cara falou, você está escutando rap? Eu falei, desculpa, não, eu estou escutando livro. bom, É quase rap. a gente conversou muito e eu sei que a conversa ela flui, mas a gente já gravou muito tempo mesmo, foi muito legal. Sim. Por mim, e eu acho que por todos, você pode voltar, claro, se você tiver disponibilidade. Mas eu acho que para encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem para os imigrantes que vêm para o Brasil, alguma dica, alguma coisa importante, ou talvez até alguma coisa que você acha legal, ou até alguma coisa que você acha chato. Alguma dica aí que você tenha para as pessoas que venham para o Brasil aí. O Brasil, por quem veio pro Brasil da Holanda e Isso. sua opinião. Na verdade, eu vou colocar para os dois. Eu tenho muito contato tanto para brasileiros que vão para a Holanda e quanto holandeses que vieram já para o Brasil. Eu acho que a primeira coisa, você vai para um novo país, aprende o idioma. Você nunca vai conseguir se integrar tão fácil do que falando o idioma. Toma tempo, toma tempo, tem que aprender vocabulário, gramática, dá trabalho, dá muito trabalho, mas isso ajuda muito. Uma coisa que eu acho legal na Holanda, que não todos os meus alunos estão de acordo, na Holanda, quando você vem como imigrante e não tem cidadania, você tem que fazer integração, mas integração é aprender o idioma, até um certo nível, com prova e tudo. Que eu ganho meu dinheiro com isso porque eu dou estas aulas. Mas eu percebo, meus alunos sabem sobre quem eu estou falando, porque eles mesmos sabem o orgulho que eu tenho deles. Eles conseguem se virar num novo país, em um idioma muito diferente. E o que eu, quando comecei a namorar quem hoje é meu marido, Maurício, eu falei para ele, primeiros 3 meses estávamos nos conversando mais em inglês. Eu falei, pelo amor de Deus, nós vamos ser este casal, quando alguém quer nos convidar para um aniversário, nós vamos ser este casal. Temos que também achar alguém que fale inglês. Então, nós mudamos para português. Que hoje estamos tentando mudar de volta, né? Porque por muitos anos eu falei com ele sim em holandês, quando era só com ele. Mas depois deu meio preguiça e falamos só português em casa, que hoje estamos tentando voltar a falar holandês. Mas fala idioma no país onde você mora, isso é muito impactante. Mas não esquece da raiz de onde você é. Cada lugar é especial e cada lugar tem suas particularidades e traz isso. Pega the best of both worlds e eu acho que isso é o melhor e aproveite isso. Bem falado. Muito bonito, né? Perfeito. Então, Muito bem falado. é nisso que a gente vai pedir para vocês, óbvio, se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar se for possível.
Toda semana, todo sábado, a gente tem um programa novo. Então, fica ligado. Se possível, também ativar o sininho, que aí, quando tiver o vídeo novo, você vai saber na hora. Você quer deixar alguma rede social, alguma coisa? Eu não sei. Eu acho que já deixou uma ótima mensagem. Todas as minhas redes sociais é olga.svemer ou olgasvemer. Muito fácil achar. Não, tantos Svemers não tem no mundo, no Brasil. Então, acho que é isso. Muito obrigado. Prazer Olga, sempre. mamãe. E eu acho que é isso. Muito obrigado, viu, gente? Até semana que vem. Até, obrigada. Obrigado, mamãe. Prazer. Você sabe. Quer comer mais, meninas? Vocês podem comer, gente. Tem bastante.